paz do Senhor, mais uma tarde aqui, né? Mais nesse dia maravilhoso que Deus nos deu, nos proporcionou para estarmos aqui, né? Trouxe mais uma palavra da parte de Deus, aleluia. Esta palavra maravilhosa, esta palavra que se encontra em Deuteronômio 8:2, né? Mais ordenanças para o povo de Israel. Jesus falava para Moisés e Moisés passava para o povo o que Deus tinha ordenado, né, para Moisés. Então, que neste dia Deus venha abrir o meu entendimento e o teu entendimento para que você possa entender a palavra do Senhor neste dia que Ele nos dá, né, pela sua rica e imensa misericórdia. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus derrame bênçãos sobre você e toda a tua família, amém? E quando diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 8:2: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, né? Deus mandou Moisés passar para o povo, para que eles se lembrassem dos 40 anos, né, de cada dia da sua caminhada ali naquele deserto, que eles trouxessem à memória, né, cada dia e tudo aquilo que Deus tinha feito por eles durante a sua caminhada pelo deserto. Deus mandou Moisés exortar o povo para que eles trouxessem em memória os benefícios do Senhor, quando diz assim no capítulo 1: Cuidareis de cumprir todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só, irmãos, que palavra maravilhosa que Deus quer nos ensinar hoje, né? Deus, ele falou para Moisés: passa para o povo as minhas palavras, que hoje vos ordeno, para que eles venham obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, né, que hoje vos ordeno para os cumprir. Deus disse para Moisés: eu permiti o sofrimento, né? Eu permiti as afrontas, né? Ele fala aqui: Deus te guiou, pelo qual Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Então, Deus, ele faz isso. Deus, ele humilhou aquele povo, ele permitiu a humilhação, ele permitiu a provação para que ele visse o que tinha dentro do coração daquele povo, para ver se eles realmente iriam guardar os mandamentos e os estatutos do Senhor, né? Então Deus, ele permite sim as provações, as afrontas, as perseguições, né? Muitas das vezes permite a fome, a nudez, né? A falta de recursos, né? Às vezes ele deixa a pessoa sem saída, para ver realmente o que tem dentro do meu e dentro do teu coração, para que ele veja se a gente vai desistir, né, no caminho, se a gente vai desistir a situação que a gente está passando, se a gente vai, né, olhar e dizer: eu não aguento mais, né? Porque muitas pessoas, elas não aguentam passar por certas situações. Então Deus permite que aquilo aconteça, né? Uma enfermidade, muitas das vezes, uma enfermidade que o médico diz que não tem cura, e a pessoa volta para casa com aquela resposta do médico. Mas quando ela está firmada no Senhor, e quando Deus vê o que enxerga, né, o que tem dentro do coração dela, quando Deus enxerga realmente o que tem lá dentro, por tudo que ela já passou, então Deus entrega a vitória, o milagre. Então Deus permite que a pessoa chegue até o seu destino, porque para Deus, irmãos, não importa somente o destino que ela tem que chegar.
Para Deus importa a caminhada. Ele quer ver eu e você, o jeito que nós vamos nos comportar durante a caminhada com Ele. Ele quer ver o que tem dentro do meu e do teu coração. Ele quer ver se a gente vai desistir ou se a gente vai persistir até o fim para conseguir a vitória, o milagre, né? Então, ele falou assim para Moisés falar para o povo: eu permiti para ver o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vigas, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra em que te deu. Aleluia! Então, Deus ele permite sim que passemos por situações difíceis, né? Vejo pessoas dizer que Deus é somente bonzinho, amor, misericórdia. Sim, certamente Ele é, porque a palavra dele diz realmente que Ele é um Deus misericordioso, mas também Ele é um Deus zeloso, Ele zela pela sua palavra. Então Deus permite que nós passemos por situações difíceis, mas logo em seguida vem a vitória, vem o milagre. Ninguém alcança a vitória, ninguém é aprovado sem ser provado antes, né? A pessoa, para ela passar na prova do colégio, em uma faculdade, em um concurso público, o que acontece, primeiramente, ela tem que passar por uma prova para ela ser aprovada, né? Tem que passar muitas das vezes por provas muito difíceis, provas de fogo verdadeiramente, aquelas pessoas que são provadas, né, até o último. Então Deus ele permite. Então tenha isso em mente, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus está nos ensinando que devemos sim ter coisas nessa terra a trabalhar, né, pelo que devemos ter, mas não somente pelas coisas desta terra. Devemos nos apegar em Deus, né, viver verdadeiramente a sua palavra, né, obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos. Só assim chegaremos à terra prometida. Hoje a terra prometida para nós, né, a nossa salvação, né, estarmos com Jesus um dia. Por isso não temos que nos esmorecer, não temos que parar pelo caminho, temos que ter fé, né, irmãos? Eu sempre que leio nos livros de Moisés, eu fico pensando quantas vezes ele ouviu essa pergunta por parte dos israelitas, né? Moisés, ele foi um homem muito sábio, né? E quantas das vezes nós podemos imaginar que os israelitas chegaram até Moisés e eles perguntaram para Moisés: Moisés, já chegamos, né, Moisés? Quando iremos chegar a essa terra prometida que Deus prometeu para nossos pais? Moisés, até quando estaremos aqui neste deserto, né? Até quando, Moisés? Então, os filhos dessas pessoas que estavam lá e os filhos dos filhos deles, irmãos, também fizeram a mesma pergunta durante 40 anos para Moisés. Mas por quê? Por causa da dureza. Eram pessoas duras de coração, né? Pessoas murmuradoras. Então, Moisés ele tinha que passar as palavras de Deus para aquele povo, né? Então, Moisés ouviu, muitas vezes Moisés ouviu a mesma pergunta. Até quando, Moisés? Até quando? Mas mal sabia eles que estavam sendo provados na sua caminhada, estavam sendo testados, né? Mas não passaram na prova, né? Muitos não passaram, né? A Bíblia diz que muitos morreram, padeceram no deserto,
por causa da sua desobediência, porque muitos provocaram a ira do Senhor várias vezes, por causa das suas murmurações, e viram maravilhas e prodígios que Deus fez, mas mesmo assim provocaram a ira do Senhor. E Deus então disse para Moisés que ia acabar, ia destruir aquele povo, ia fazer de Moisés uma verdadeira nação forte, né? Mas Moisés foi até a presença do Senhor e pediu, clamou pela vida daquele povo, para que Deus desse mais uma chance, né, para aquele povo, por causa de Moisés. Então Deus, pela sua rica e imensa misericórdia, Deus, né, prosseguiu mais os dias daquele povo no deserto, mas mesmo assim muitos morreram, muitos padeceram, porque não conseguiram aguentar a prova na caminhada, irmãos. Então é assim que acontece hoje conosco na vida. Às vezes parece que estamos, né, andando em círculos, né, nos sentimos perdidos, queremos perguntar a Deus, Senhor, até quando, né? Até quando eu vou ficar nessa situação difícil que eu estou passando, eu e meus filhos, a minha família, Senhor? Quando chegaremos realmente a verdadeiro milagre, né? O topo, né? Da alegria, né? De paz, de regozijo, né? Até quando, Senhor? Então, muitas das vezes nós fazemos essa pergunta ao Senhor, né? Mas para Deus não é importante somente chegar até o nosso destino que Ele tem preparado para mim e para você. Mas a jornada é importante, a caminhada com Jesus. Então que você não venha, irmãos, ficar murmurando. Obedeça a palavra do Senhor, não importa em que situação eu e você estejamos, mas Deus, ele é importante para Ele a nossa caminhada, né? A nossa dedicação, a nossa obediência, né? Junto a Deus. Nós não viemos retroceder, olhar para trás em qualquer situação que eu e você esteja passando. Nós temos que ter a certeza que no fim da caminhada, no fim do caminho, existe um milagre, a vitória nos esperando, né? Então que nós devemos nos lembrar que para Deus a viagem é importante, não apenas o destino, né? Ele usa a nossa jornada para nos tornar humildes, nos provar e nos mostrar o que está em nosso coração, né? É por isso que Deus permite a prova na nossa vida, para que a gente venha ficar humilde, cada vez mais humilde, né? Cheio de santificação, humildade, para que Ele venha verdadeiramente nos abençoar de uma maneira extraordinária. Só assim Ele vai ver o que tem dentro do meio do teu coração, para que Ele venha realmente entregar a vitória, o milagre que eu e você tanto precisamos. Então nunca esqueça que para Deus não é importante somente o destino que você vai chegar ou quer chegar, ou que Ele vai te levar, mas Ele prioriza principalmente a caminhada com Ele, né? Aquela caminhada, a vida de oração, da leitura da palavra, de obediência ao Senhor, porque não adianta também só você pregar e não viver o que você prega, né? Você tem que viver o que sai da tua boca. Você tem que ser uma pessoa de caráter, ter o caráter de Cristo, né? Ter a mente de Cristo, para que Deus venha e as pessoas realmente ver Deus na sua vida, na minha e na tua vida, porque esta palavra também é para mim, porque a palavra de Deus diz que ela é uma espada de dois gumes, ela entra e sai cortando. Então esta palavra é primeiramente para mim. Então que eu e você verdadeiramente viemos ter uma caminhada com Jesus, crendo que Ele é o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Lembra da história de Jó? Jó passou por tudo aquilo, perdeu filho, perdeu família, perdeu bens, tudo que ele tinha, mas em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus. Então Deus disse para Satanás: vê Jó, homem íntegro, temente a Deus, né? Que ele sabia o que tinha dentro do coração de Jó, porque Jó já tinha uma caminhada com ele, né? Então Deus já conhecia Jó, foi por isso que ele permitiu tudo aquilo na vida dele. Então que você tenha a consciência, não murmura, somente foque em Cristo Jesus, nosso Redentor e Salvador, porque Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, não importa o que ele perdeu, né? Família, filhos, bens materiais, toda a sua riqueza, mas pelo que Deus viu que tinha dentro do coração de Jó e sabia o caráter que Jó tinha, então Deus restituiu tudo muito mais do que Jó tinha, né? E fez dele um homem muito mais próspero do que ele fora antes.
Então fique com esta palavra hoje, que esta palavra fique guardada no meu e no teu coração, para que nós venhamos meditar dia a dia e continuar na caminhada sem desistir, sem olhar para trás, porque o nosso foco é Cristo. E que Deus te abençoe grandemente. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu peço a Deus que Ele te dê sabedoria e discernimento para discernir o que é e o que não é, para que você venha se firmar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Você e tua família profetizam libertação e salvação, saúde, prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.